Aqui estamos, na alegria do Mestre Jesus, para falar do seu Evangelho, que a gente tem sempre que agradecer muito essa possibilidade de estarmos juntos, né? De termos condição de poder buscar o Evangelho de Jesus na casa espírita. Então, que Jesus derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos, que o Mestre esteja conosco nessa reunião. Agradeço muito a Deus a oportunidade e a casa também. Bom, hoje nós vamos falar do 17º capítulo do Evangelho, que é Sede Perfeitos. Essa colocação, esse título, né, Sede Perfeitos, que é o que o Mestre Jesus nos diz, sede perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito, é assim uma confiança em nós, não é? Nós, seres espíritos ainda imperfeitos e rebeldes, termos na palavra de Jesus o convite, o incentivo para a gente ser perfeito. Ele não olhou para nós, como os espíritos, como realmente nós somos, imperfeitos, não é? Rebeldes, nesse planeta de provas e expiações. Ele olhou para nós como seres cheios de potencialidade. E é assim que o Mestre Jesus vê a cada um de nós. E assim como o Mestre Jesus vê a cada um de nós dessa forma, é um incentivo para que a gente também acredite na gente mesmo. Porque se você caminha achando, eu não posso fazer, isso é difícil, esse caminho eu não vou conseguir. Se a gente tem esse tipo de pensamento, nada a gente vai poder realizar, não é? Mas se a gente acredita, se o Mestre Jesus acreditou na gente e disse, sede perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito, é porque a gente tem possibilidade. Ele não ia dizer para a gente uma mentira, não é? Ele não ia nos enganar. O Mestre Jesus jamais faria isso. Então, se ele diz para nós que a gente pode ser perfeito, é porque a gente tem condições de chegar lá. É que tudo, em toda a criação, tudo é muito lento. Todas as coisas que aconteceram desde que o mundo se criou, são milênios e milênios para que a evolução aconteça. Então, é a mesma coisa conosco. A gente não vai melhorar de hoje para amanhã. A gente não vai conseguir se transformar do dia para a noite. Então, no convite do Mestre Jesus, a oportunidade da gente valorizar os nossos potenciais e acreditar que a gente pode. Então, os itens que a gente vai estudar são os itens de 1 a 4. E esses itens tratam dos caracteres da perfeição. O que é perfeição? Como é que a gente consegue chegar lá? O homem de bem, que é esse exemplo que a gente gostaria de ser calcado no Mestre Jesus. E os bons espíritos, falar da nossa realidade como seres religiosos. Então, a gente fala da perfeição e se pergunta, como é que eu vou conseguir atingir esse caminho? Como é que eu vou ser perfeito? A gente não pode ter a ilusão de que vamos conseguir, ainda no planeta Terra, chegar à perfeição. É um caminho muito longo e a perfeição a gente vai conseguir quando? Quando a gente for espírito puro. Que a gente não tiver mais que ter essa ligação com a matéria, essa prisão na matéria. Então, quando nós evoluirmos, e eu não sei quantos milênios daqui para lá, até a gente chegar, nós vamos chegar lá. Todos nós vamos chegar. E é muito reconfortante a gente perceber que mesmo quando a gente erra muito, mesmo quando a gente cai muito, Deus sempre nos dá novas oportunidades. Nós sempre temos chance de corrigir e de melhorar.
Então, a gente não tem nunca que se desanimar, porque, às vezes, nós nos propomos a fazer determinadas coisas ou a corrigir determinado defeito, determinada dificuldade, e, de repente, a gente percebe que a gente não consegue. Você se esforça, um dia você consegue, mas no dia seguinte você cai de novo. Que isso não seja nunca uma dificuldade, um tropeço no nosso caminho. Que a gente sempre saiba que, como nós estamos aqui ainda como espíritos imperfeitos, sempre vai ser possível a gente cair. Mas é sempre possível levantar, porque Deus está sempre nos dando possibilidades da gente poder se corrigir. E isso é o maior benefício que a gente pode ter, porque a gente sabe que Deus é um Pai amoroso, Deus é bom e justo. Se a gente não consegue evoluir com a ligeireza que a gente gostaria, não é porque Deus não nos consegue de apoio, é porque nós ainda estamos com muitas dificuldades para caminhar. A gente ainda tem que usar muitas muletas, né? A gente tem que usar muitos apoios para que a gente possa chegar onde a gente quer. Então, essa questão da perfeição, qual é o modelo que a gente tem diante de nós? É Jesus, não é? Então, como é que Jesus agia? Quais foram as coisas que ele, quais foram as dicas que ele deixou para nós? Então, aí na colinha que eu deixei para vocês, tem escrito o seguinte: como é que a gente chega à perfeição? Qual é como é que significa, o que significa buscar a perfeição? Significa amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, retribuir o bem sempre. Mesmo que a gente receba o mal, a forma da gente responder tem que ser com o bem, porque é assim que fazia o Mestre Jesus. E ele é o nosso modelo. Amar os inimigos é uma coisa muito difícil, porque nós temos ainda, a gente briga com quem a gente gosta, não é verdade? Na nossa família, a gente gosta do pai, gosta da mãe, gosta dos filhos, gosta dos irmãos, mas de vez em quando tem aquelas brigas que a gente não consegue fugir delas. Então, nós ainda não sabemos amar direito, a gente está aprendendo. Esse amor incondicional que Jesus veio pregar para nós e que diz que a forma da gente conseguir se encontrar é pelo amor incondicional, a gente ainda não tem condição. O nosso amor ainda é um amor de cobrança. Se você faz alguma coisa, você quer a retribuição. Puxa, não me agradeceu, não retribuiu, não falou comigo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Quer dizer, a gente está sempre esperando que as pessoas nos notem, não é? E venham agradecer. E venham dizer: puxa, você é tão maravilhoso, você me ajudou tanto. Isso não é o exemplo do Mestre Jesus. O Mestre Jesus fazia as coisas sem esperar retorno. Fazia o bem pelo bem. Isso é um exercício que a gente precisa tentar, mesmo que seja difícil. Então, fazer o bem pelo bem e responder o mal com o bem. Isso aí ainda é difícil também. Às vezes, nós temos situações em que nem é uma maldade propriamente dita. Você tem convívio com uma pessoa, a pessoa é implicante. Então, ela sabe que você não gosta de uma determinada coisa, ela vai lá e faz aquilo, e fala aquela palavra que você não quer ouvir, e mexe com você, e você por dentro, meu Deus do céu, mas essa pessoa não me esquece. Por que tem que implicar comigo? Não é seu inimigo. E você não consegue, a gente não consegue. Então, perdoar, amar o inimigo é muito difícil. Mas é um caminho que a gente precisa de buscar. Então, às vezes a gente não tem um inimigo, mas a gente tem aquelas pessoas que a gente não simpatiza. Então, vamos tentar olhar para essas pessoas o lado bom delas. O que elas têm de bom?
Não existe ninguém totalmente bom, nem ninguém totalmente mal. Então, nós somos uma mistura, né? Uma hora a gente mostra um lado legal, um lado afetivo, um lado simpático, outra hora a gente mostra o lado irritado, o lado cheio de problemas, porque nós não somos iguais o tempo todo, não é? A gente vai oscilando de acordo com aquilo que a gente tem dentro da gente. Como é que é a receita para você conseguir ter um equilíbrio? É você vigiar o seu pensamento, porque tudo que a gente faz, tudo em nós é resultado do que a gente pensa. Então, quando Jesus disse assim, vigiai e orai, orar é muito importante, porque a oração é a maneira que a gente se liga com Deus. Agora, se você não vigiar, às vezes você não vai conseguir chegar à oração. Então, vigiar o seu pensamento, estar sempre positiva, sempre olhando o lado bom das coisas, sempre dando... Deus nos dá chance a todo momento. A gente também tem que dar chance às pessoas que estão à nossa volta. Ninguém está no lugar errado. Ninguém convive com quem não precisa. Então, se a gente acredita que Deus é justo e bom e a gente está no lugar certo, a gente tem que aceitar as pessoas que estão à nossa volta. Ah, mas o meu irmão é terrível. Eu acho que eu não tinha que ter nascido nessa família. Eu sou a ovelha branca da família. Não existe isso, meus irmãos. A gente está no lugar certo. A gente não são todos os espíritos que fazem um planejamento, mas a grande maioria dos espíritos tem um planejamento. Então, quando você vem e reencarna, tem um motivo para você estar ali, tem um motivo para você conviver com fulano, com Beltrano, ter aquele pai, ter aquela mãe, ter aquele filho. Então é preciso, a doutrina espírita nos ajuda muito, porque ela traz todas essas verdades para nós. E é para a gente vivenciar. Bom, nós temos um texto, assim, que é o primeiro texto dessa primeira parte das caracteres da perfeição, que diz o seguinte: tendes ouvido o que fora dito aos antigos, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, isso é o Cristo falando, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, Deus não privilegia. A gente precisa de olhar isso como uma coisa fantástica, porque é sinal de que Deus está sempre à nossa disposição. Ele não vai nos julgar no sentido de nos condenar e de nos premiar. Somos nós, de acordo com o caminho que a gente segue, com as escolhas que a gente faz, que a gente vai ter o prêmio ou a gente vai ter um castigo. Porque toda ação vai ter uma reação correspondente. Então, se eu estou no caminho do bem, eu vou estar sempre protegido. Às vezes a gente diz assim, mas fulano é tão bom e sofre tanto. E Beltrano lá é um bandido e, no entanto, tem uma vida maravilhosa. Cuidado com esses julgamentos, porque a gente nunca sabe exatamente o que se passa com qualquer dos nossos irmãos. A gente, às vezes, não sabe o que se passa conosco mesmos, né? Como é que a gente vai saber exatamente o que acontece com o outro? Então, e a gente sabe também que essa reencarnação não é a primeira vida que a gente tem. A gente tem um monte de vidas lá que a gente se comprometeu com uma opção de coisa. Então, às vezes, aqui você tem uns momentos difíceis de doença, de dificuldade financeira, de dificuldade de relacionamento, mas essas questões, elas estão respondendo a alguma coisa que a gente viveu lá atrás. Nada do que nos acontece é injusto. E se a gente tem uma postura humilde de dizer, Pai, eu acredito que sou vossa filha e sei que vós sois um Pai bom e justo.
Então eu não vou passar por aquilo que eu não preciso. Vamos aproveitar. A doença, gente, a doença é assim, uma professora maravilhosa. E a gente também precisa entender o seguinte: a doença só vai se instalar completamente no nosso organismo se a gente permite. O que Joana de Ângeles diz em relação aos vírus, às bactérias? Ela diz que não são os vírus nem as bactérias que fazem a doença. Quem faz a doença é você. É você que permite. Se a gente pudesse vigiar 24 horas os nossos pensamentos e só pensar coisas boas, e não ser maledicente, e não julgar mal os outros, não fazer coisas ruins, a gente não ficaria doente. A gente só fica doente porque nós temos aquela tendênciazinha a sempre achar que a gente pode julgar, que a gente pode tomar essa e aquela atitude porque eu sou eu, quando a gente sabe que não é assim, né? Então, continuando aqui. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Corresponder às simpatias que nos votam, distribuir o bem com que nos é feito, amar os que nos dedicam amor é humano. Mas Jesus jamais se conformou com o humano. De todos os seus ensinos e exemplos se conclui que ele quer o divino. Ele quer que a gente transcenda. Ele não quer que a gente fique aqui no rameano. Tem que ficar sempre melhor. De todos os seus ensinos e exemplos se conclui que ele quer o divino. E o divino manda que se ame o inimigo, que se ore pelos perseguidores, que se retribua o bem com todo o mal recebido. Procedendo assim, nós vamos nos tornar filhos do nosso Pai que está nos céus, o qual derrama as suas chuvas para fertilizar os campos dos justos e dos injustos, e envia os raios benfazejos do seu sol para aquecer, iluminar e vitalizar os bons e os maus. Tal o vínculo da perfeição, amor incondicional, amor como estado imperturbável do espírito. Somos filhos de Deus, do nosso Pai Celestial temos de haver uma herança. Temos de apresentar certo traço de caráter que ateste a nossa filiação. Esse cunho é o amor sem intermitências e sem restrições. Porque o amor, não é o que Paulo diz? Amor cobre todos os pecados, não é isso? Qualquer situação que a gente tenha, por mais difícil que seja, a gente só vai solucionar se a gente levar a situação com amor. O filho rebelde, o marido ou a mulher incompreensível, o pai ou a mãe radical, se você tomar consciência de que você ama essa pessoa e você quer se aproximar dela por amor, tudo vai se solucionar. Por que Jesus é o grande mestre? Porque ele veio trazer o reino do amor. A gente tinha antes de Jesus a linha de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Você fez isso, eu faço aquilo. Você me deu assim, eu dou assado. Sempre uma correspondência muito humana, muito primitiva. Jesus veio dizer que a coisa não é assim. Ele veio dizer que o amor é possível e que só ele vai abrir os nossos caminhos. Bom, o segundo item é o homem de bem. O homem de bem é aquilo que a gente persegue, é aquilo que a gente quer ser, não é? É aquela pessoa que não tem preconceito, que olha o outro como ele é e o aceita. Olha como é bom a gente ser aceito, não é? E, no entanto, quantas vezes a gente coloca um irmão de lado porque a gente não aceita a forma com que ele pensa, a forma com que ele age. Uma coisa é você compactuar com um erro,
E outra coisa é você amar aquele que errou. Aquele que errou, você não tem que julgar. Porque você não sabe se na situação em que ele se encontra naquele momento, se você faria até pior do que ele está fazendo. A gente não tem condição de julgar. Então, o outro tem sempre que ser amado, porque ele é meu irmão. Agora, eu não vou compactuar com o erro, não vou fazer o que ele faz, não vou ajudá-lo a errar, mas eu vou estar perto dele com amor, com carinho, vou acolhê-lo. Gente, quantos filhos! Olha essa questão da droga, que é uma coisa tão complicada no nosso mundo, né? Hoje há uma facilidade enorme. O jovem, a própria criança tem acesso. E quantos caem? E como é que é a postura dos pais em relação a isso? Quando o jovem entra nessa vida, sai de casa. Você não é mais meu filho? Não é assim. Se você teve esse filho com essa dificuldade, é você que precisa acolhê-lo. Não é concordar com ele, não é facilitar a vida dele, mas é ele saber que pode contar com você. Se ele souber que está sozinho, aí mesmo é que a droga vai ser a única coisa que ele vai buscar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas posturas. E se a gente cultivar esse amor que Jesus ensinou, que é um amor que vê sempre o lado bom, fulano é tão desagradável, é tão antipático, mas ele é tão generoso. Então, em vez de você olhar a antipatia, você olha a generosidade. Porque toda vez que você quiser encontrar alguma coisa de bom em qualquer dos nossos irmãos, você vai conseguir. Porque todos nós temos um lado bom, todo mundo tem. Agora, é preciso que a gente faça um esforço para buscar isso e para encontrar isso. Então, o homem de bem, ele tem fé em Deus, ele cumpre as leis de Deus, ele é simpático, ele é acolhedor, ele é generoso, ele não julga, ele está sempre disponível, é uma pessoa que, se você precisar, ele pode, às vezes, até não ter aquela habilidade de que você precisa, mas ele está disponível. Em qualquer grupo, ele vai sempre ser aquele que vai harmonizar, que vai ajudar, que vai levar o grupo a se reencontrar. Então, esse é o tipo de pessoa que a gente gostaria de ser. E o texto diz assim: anos decorridos, é um texto muito grande. Esse texto é do livro Luz Acima, esse livro aqui, ó. É um livro muito lindo mesmo. E esse texto, ele fala de Jesus visitando um discípulo em várias etapas da vida dele. Eu só peguei a última porque é na última que ele fica o homem de bem, né? Então o texto diz assim: anos decorridos, regressou o misericordioso, que é Jesus, e admirou-lhe a situação diversa. O discípulo renovara-se completamente. Olha o que ele fazia. Preferia calar para que os outros se fizessem ouvir. Gente, como isso é difícil. Se a gente tem um companheiro que assim não é tão inteligente, não é tão preparado, e diz assim umas batatas de vez em quando, a gente fica tudo assim, porque o que a pessoa, como é que vai falar? Como é que, é melhor não deixar entrar. A gente bota a pessoa de lado, porque você não quer que ela seja autêntica, porque você tem vergonha do jeito com que ela fala. Que direito a gente tem de fazer isso? Será que essa pessoa só tem isso, só tem essa fala assim meio esquisita? Meio, às vezes é uma pessoa que é meio desbocada, fala palavrão, mas às vezes é uma pessoa de um coração tão bom. Será que se você não estivesse próxima dela, mais próxima, você não conseguiria influenciá-la para que ela não falasse tanto palavrão? Para que ela não falasse daquele jeito? Mas a gente não quer consertar, a gente quer usufruir do melhor, né? Então, está no meu ambiente, eu quero que seja tudo maravilhoso. Mas não é assim.
Se a gente está num ambiente que precisa de correção, a gente tem que estar disponível para corrigir e para ajudar, para fazer melhor. Então, analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que fora defrontado na senda. Então, ele olha o outro, as dificuldades do outro, e pensa em como é que ele também teve aquela dificuldade, também tropeçou igual. Então, ele não faz uma distância entre o outro que erra e ele que agora é o homem de bem. O homem de bem não é vaidoso. A compreensão da sua alma era doce, espontânea, sem qualquer tendência à superioridade que humilha. Porque na medida que você se mostra superior a alguém, você está humilhando essa pessoa. Todos nós somos iguais. A gente às vezes pode estar numa posição melhor, num momento melhor, mas todos nós temos a mesma possibilidade de cair, de errar. Via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los sem preocupação de recompensa. É aquilo que eu falei no começo. Eu fiz isso para você, porque você nem agradeceu. Poxa, eu fiz isso por aquela família e eles não reconhecem. Ninguém obrigou você a fazer, você fez porque você quis. As posturas que a gente toma na vida são escolhas nossas. Por que as pessoas têm que reconhecer isso? Eu tenho que fazer pensando que eu estou seguindo o caminho do Mestre Jesus com alegria e desprender, esquecer. A gente faz as coisas e não esquece. Eu dei aquela blusa para você, mas você não usa, né? Você não deu a blusa? Por que você agora tem que ficar cobrando que a pessoa tem que usar a blusa que você deu? Se você deu, desliga. A gente não consegue, né? É difícil a dessa. Mas um dia a gente vai chegar lá. Aos seus olhos, os filhos de outros lares deviam ser tão amados quanto os filhos do teto em que nasceram. E isso aí é complicadíssimo, porque a nossa família, os nossos filhos, são os nossos. Então, a gente se esquece que nós somos uma família só, porque afinal de contas, se todos somos filhos de Deus, nós somos todos irmãos. Então, essa família pequenininha que a gente tem a responsabilidade de responder, faz parte da família maior. E o homem de bem entende isso. Entendia os dramas dolorosos dos vizinhos, honrava os velhos e estendia mãos protetoras às crianças e aos jovens. Uma coisa assim que a gente precisa muito entender é que eu posso falar de cadeira, porque eu já estou aos 80, então eu já sou velhinha, mas eu ainda não tenho espírito velho, graças a Deus. A postura que a gente tem com o velho, com o idoso, né? Como se ele fosse menor, como se ele fosse incapaz. Gente, isso é terrível. Porque na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo os limites. E aí já é doloroso você saber que não pode. Se o outro vem e diz para você, você não pode fazer isso, para. Vamos ajudar. Vamos tentar fazer com que aquela pessoa consiga fazer alguma coisa. Vamos valorizar o que ela pode fazer ainda. Eu sinto isso na minha casa. Que eu sou assim, muito, não sei se eu vou dizer, não sei se eu sou autoritária, mas eu tenho voz forte. Então, quando os meus filhos dizem, mãe, você não vai fazer isso? Olha aqui, menino, não vou fazer, não. Vamos. Eu não posso fazer isso. Olha, 20 e tantos anos de espiritismo, eu ainda faço umas coisas que eu me envergonho. Gente, a gente estuda tanto, a gente lê tanto, para na hora de responder e de agir, a gente age igual quem não sabe nada. Mas, infelizmente, é assim mesmo. Não tem que desanimar, não, porque todo mundo está no mesmo barco. Lia os escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria da abelha operosa, na nuvem distante, no murmúrio do vento. Porque, gente, a sabedoria não é só no livro espírita. A sabedoria está na natureza, está na convivência com as pessoas. A gente tem que achar, tem que descobrir essas coisas, porque isso é que faz a felicidade.
A felicidade não é uma coisa imensa que um dia a gente encontra, abraça ela e fica por resto. Não é assim, não. A felicidade são momentos, são coisas. Então, se você se acostumar a pegar tudo que é bom, tudo que é bonito, a sua vida vai ser engrandecida e a sua felicidade vai ser muito maior, porque todos aqueles pontinhos vão ficar juntos e vão ficar uma coisa imensa. Regozijava-se com a alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto lhes partilhava os infortúnios. Inveja e ciúme, despeito e cólera não lhe perturbavam o santuário interior. Não sentia necessidade de perdoar, porque amava os semelhantes como Jesus lhe havia ensinado. Eu tinha um amigo muito especial e ele dizia, a gente dizia assim, pá, perdoa, mas perdoa o quê? O que a pessoa fez? Aí a gente sacava que aquilo que a gente tinha julgado que era uma ofensa, ele não tinha nem percebido. Porque se você está com pensamento em outras coisas, se você está seguindo o caminho de Jesus, você não tem tempo para ficar se preocupando com coisinhas pequenininhas, porque fulano não cumprimentou, porque bateu e me esbarrou, porque não fez o que eu queria, porque não acordou na hora que eu pedi. Gente, deixa isso para lá. O mundo é maior do que essas coisas pequenininhas, senão a gente nunca vai crescer. Orava pelos adversários gratuitos do caminho, convencido de que não eram maus, e sim ignorantes e incapazes. Gente, é outra coisa maravilhosa, a gente perceber que a gente acha que uma pessoa é ruim. Se Deus foi que criou tudo, Deus não criou o mal. Então, esse mal que existe é produto do nosso pensamento, das nossas posturas. Então, a gente não tem que achar que a pessoa é ruim, perversa. Ela é doente, ela é incapaz. Então, o que ela precisa? De oração, de acolhimento. Você, quando sabe que uma pessoa está doente, você chuta para lá? Não, você vai lá visitar, você tenta dizer uma palavra amiga. Da mesma forma, aquele que a gente acha que é ruim, ele é um doente do espírito. Socorria os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que amadurece a seu tempo. Chorava de júbilo a sós na oração de louvor, reconhecendo as bênçãos que recebera do céu. Interpretava dores e problemas como recursos de melhoria substancial. As lutas eram para ele degraus de ascensão. Os perversos, ao seu olhar, eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão fraternal. Sua palavra jamais condenava. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Seus olhos enxergavam de mais alto. Suas mãos ajudavam sempre. Sintonizava sua mente com a esfera superior. Seu maior desejo agora era conhecer o programa do Mestre e cumpri-lo. Então, o que a gente tem que querer a cada dia da nossa vida é saber o que Deus programou para mim, o que é que eu tenho que fazer, como eu tenho que servir, e não ficar imaginando, programando, idealizando coisas que você, às vezes, não é para aquele momento. Quantas vezes a gente sonha com alguma coisa que não acontece? E a gente fica muito indignado. Meu Deus, mas eu pedi tanto, rezei tanto e não consigo. Por que eu não consigo? Deus não olha para mim. Olha, Deus não olha para a gente. É porque não era o momento, é porque aquilo não ia ser o melhor para nós. Se você tem capacidade de entender isso, você vai ser muito mais feliz. Pregava a verdade e ensinava a quantos procurassem ouvi-lo, entretanto experimentava maior prazer em ser útil. Guardava feliz a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco para que a fragilidade não o precipitasse no pó e ajudar o forte, a fim de que a força mal aplicada não o envelhecesse. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem, a experiência benfeitora e a oração iluminativa. Todavia, acima de tudo,
compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço ao próximo. Suas palavras se revestiam de ciência celestial. A humildade não fingida era a gloriosa auréola da sua fronte. E por onde passava, agrupavam-se em torno dele os filhos da sombra, buscando na sua alma a luz que amam quase sempre sem entender. O Senhor, encontrando em semelhante estado, estreitou nos braços de coração a coração, proclamando: bem-aventurado servo fiel, que busca a divina vontade do nosso Pai. Não é lindo, gente? Esse texto é muito bonito, não é? Agora, o finalzinho. O finalzinho é o bom espírito, somos nós, né? No caminho, na luta, sabendo que a gente tem força e sabendo que a gente tem uma coisa que Leon Denis dizia que era uma potência da alma que a gente precisava exercitar, que é a vontade. Eu tenho vontade. E se eu quero, eu vou conseguir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser uma coisa complicada, mas o esforço vai fazer de mim uma pessoa melhor. Eu vou ter possibilidade de resolver problemas de uma maneira mais tranquila, mas eu preciso vigiar e não desanimar, não desanimar. Então, nós como espíritas temos a doutrina maravilhosa, sábia. Kardec, o grande irmão a quem a gente tem que agradecer muito todos os dias, porque ele nos trouxe uma consolação. A gente sabe que o caminho pode ser longo, pode ser pedregoso, mas que a gente vai conseguir. É só acionar a vontade e continuar buscando, estudando, buscando conhecimento, pedindo ajuda, que a gente vai chegar lá. E o texto é o seguinte: obscuras e compactas são as imensas nuvens de inquietação que pairam sobre todos os continentes da Terra, nos estertores desse milênio que agoniza. É o nosso momento difícil. E que nós, como espíritas, precisamos estar muito atentos diante do nosso comportamento nesse momento. Por toda parte, forças antagônicas se enfrentam, ferozes e ameaçadoras, pondo em risco a estabilidade das mais poderosas estruturas econômicas e políticas, responsáveis pelo relativo equilíbrio das relações sociais. Confrontam-se etnias sublevadas, racionalismos em revolta, sistemas em choque de interesses e ideários em franca oposição, enquanto as organizações criminosas, ganhando privilégios de internacionalismo, adquirem força bastante para afrontar governos e exércitos. Nós vivemos num momento em que a gente tem medo de tudo. A gente tem medo de sair, a gente tem medo de falar com uma pessoa que a gente não conhece, a gente tem medo. E, gente, Joana já nos diz isso: medo paralisa. Se você tem medo, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir viver. Quer dizer, vai vegetar, né? Porque você vai ficar sempre fugindo de tudo. Então, isso é uma atitude muito perigosa. Esse clima de insegurança generalizada faz-se caldo de cultura ideal para a proliferação de vasta multidão de males. Nesse clima infeliz, propiciador de devastadoras energias, os verdadeiros discípulos do Divino Mestre são direta e especialmente convidados a serem no mundo os guardiães da paz e da concórdia, exemplos de coragem serena, bom ânimo superior na exemplificação da fraternidade e do amor ao bem. Gente, a gente jamais deixar de acreditar que nós estamos protegidos, nós não estamos abandonados. E se a gente está nesse momento difícil, é porque Deus nos escolheu e confia que a gente vai ter força para poder auxiliar, para poder se unir e melhorar esse momento. Esta é a hora por excelência em que os portadores da luz devem fazê-la brilhar na escuridão do século,
para serem, como quer o Senhor Jesus, o sal da terra, a luz do mundo. Gente, isso é um privilégio muito grande que nós precisamos não esquecer. Nós temos o privilégio, segundo Jesus, de sermos o sal da terra. O sal é que dá sabor à comida. Se você come uma comida sem sal, né, você bota uma pitadinha de sal, o gosto realça. Então Jesus diz que nós temos a capacidade de ser o sal da terra, a luz do mundo. Então nós somos capazes de iluminar. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente tem que se valorizar, acreditar nisso e ir à luta. Para isso, não podemos deixar nos contaminar pelas ondas de inquietação que assolam o planeta, para não apagarmos a claridade de que somos portadores em favor da humanidade e de nós mesmos. A gente tem que entender que isso é uma missão que Jesus nos deu. Jesus não veio à Terra à toa. Ele veio porque Ele confia em nós. E nós, como espíritas, como trabalhadores da última hora, temos essa responsabilidade. Guardemo-nos, portanto, em vigilância constante, em prece permanente. Gente, a prece, a oração é muito importante na nossa vida. Nós temos que manter essa ligação com Deus permanentemente para que a gente tenha força. Em vigilância constante, em prece permanente, de espírito alerta para as necessidades da fidelidade e do serviço ao que o céu nos convoca. E tenhamos paz, a paz divina que Jesus nos dá e que o mundo desconhece, porque nós temos o privilégio de ter essa doutrina que nos traz a verdade, que nos estimula, que nos consola. Então, aqui depois tem uma bibliografia de tudo aquilo que eu pude pesquisar dentro do tema, e tem como fechamento a palavra do meu mestre querido, do meu mentor, que é Francisco de Assis. Ele diz: o Evangelho é o nosso código eterno. Então, nele está a nossa vida, nele está a nossa esperança. Então, é nele que a gente tem que permanecer sempre fiel. Que o Evangelho seja aquele livro, meus irmãos, que a gente tenha na nossa casa como uma joia, como uma preciosidade. Que ele nunca deixe de estar na nossa sala. Que a gente nunca deixe de fazer o culto do lar com o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare. Agradeço muito a atenção de vocês e que a gente vá em paz para os nossos lares. Graças a Deus.